povos nativos da América. Ah, tá. Esse eu já fiz, já. Tá, eu vou até Ela quero o colocar... novo, porque o novo não Não, tem o nada novo ainda. não tem ainda. O novo eu ponho essa semana. Porque eu preciso ver direitinho com o Júnior, que eu fiquei afastada a semana passada. Vou ver direitinho com ele como é que ficaram as datas, né? Quando que é conselho. Porque, se não muito me engano, as férias, né? O recesso agora do meio do ano. Ai, meu Deus. Deixa eu Eu só ver. sei que é para entregar, assim, dos alunos, é para entregar todas as atividades, que o também falou. Todas as atividades até dia 2 de julho e que a festa começa dia 16. É, Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa, meu computador tá lerdo. Não, num grau. Ó, dia 16 é uma sexta-feira. Eu acho que essa semana é do que sextou 12. bom. É, eu sabia que era 19, de 19 a 30. As duas últimas semanas de julho eu sei que é recesso. Então aí tem 2 semanas para descansar e a gente volta dia 2 de agosto. E segundo o governo do estado, vai poder voltar quem quiser para a escola, independente de quantas pessoas forem. Não vai ser obrigatório, mas vai poder voltar quem quiser. Não sei como vai ficar. É porque metade já vai ter tomado a vacina, né? A maioria dos adultos, Metade né? Então quem? acho que É, já começa. então, mas e vocês? Enfim, não sei. É. Eu não tomei, eu perdi a vacina de professor. Olha que sorte a minha. Por que você perdeu, Francisco? Esqueceu? Não, porque. Vixe, Muito capotou. lotado, né? Não, porque eu fui. Eu tava com dor de garganta, tava ruim, fui no hospital. A médica me solicitou o teste de Covid, pra, né? Porque são os mesmos sintomas, né? E aí ela falou que eu não podia tomar até sair o teste. Quando saiu o teste, já tinha fechado as inscrições para Vixe. professor. E deu negativo o meu teste. Oi, professora, tentou de novo. Então, mas tá fechado, não tem. Todo dia eu entro no site da vacinação aqui de São Bernardo e ainda não abriu. Então é capaz de eu ter que tomar por idade. Nossa. E por idade é só no fim de julho. Nossa. Enfim. Apesar que, eu acho que daqui a pouco eu chego, porque meus pais já tomaram a vacina, minha mãe tomou no sábado, aí eu acho que. É porque depende muito do município, né? Pode ser que pra você seja mais rápido, né? Dependendo, né? Então, para mim seria. Eu teria tomado, mas eu não tomei porque eu tinha feito o teste. Então eu não podia tomar. Porque se você tem Covid, você não pode tomar. Tá, tem essa. Maria Eduarda, bom dia. Hoje, professora, por que não? A vacina ela só previne, ela não cura o Covid? Não, nada cura vírus, né? Ah, tá. Ela só vai a vacina só protege mesmo, É, né? ela faz você. A vacina é um negócio que induz o seu corpo a produzir anticorpos para aquele vírus. Aí, se você pega aquele vírus, o seu corpo já tem anticorpo, e aí você consegue lidar melhor, o seu corpo consegue lidar melhor com o vírus. Não tem cura para vírus, né? A gente não sabe ainda como curar vírus, né? Matar o vírus. Tem gente, tem cientista que nem considera vírus um ser vivo, então é bem complexo essa questão toda. O fato é que vírus não é que nem bactéria, né? Que você toma antibiótico. Não tem. Por isso que a gente toma vacina. Bom, eu vou colocar aqui o formulário passado no grupo, para quem não achou lá no Classroom, porque estava meio bagunçado. Eu tenho a impressão que vocês não leem o que eu escrevo. Só a impressão que eu tenho. Eu li, pro. Eu não estava no formulário, só que eu Não, não mas lá achei. no... Qual grupo? O grupo do WhatsApp, Maria Eduarda. Você não tá? Não. Você quer entrar? Porque tem gente que não gosta de ficar no grupo. Se você quiser entrar, eu já copio o link e já te passo agora. Tá, peraí. Porque eu acho mais fácil pelo WhatsApp conversar as coisas do que pelo Classroom. Com certeza. Fica tudo lá, já tira dúvida. E Não aí, quem demora não tanto pra quiser ver, é responder, só né? não ver, né? Quem não quiser ver, é só não convidar via link, copiar link. Eu acho mais fácil para a gente se manter comunicando, até porque tem gente que volta para a escola, tem gente que não volta. Ó, Maria Eduarda, tá aqui, você pode já clicar, você já entra. Aí eu vou colocar, tem 43 respostas. Eu achei que esse formulário aqui dos povos nativos da América foi bem simples, né? Não era nada complexo. Era mais para vocês terem uma atividadezinha. Aí tá aqui o link do formulário, formulário povos nativos da América. Pronto.
E aí, gente, alguma dúvida, alguma novidade? Tudo tranquilo? Pode falar, Dé. Não, foi sem querer, foi sem querer. Ah, apertou sem querer. Então tá bom. Então, a última aula a gente conversou sobre os povos que habitavam o nosso continente antes da chegada dos europeus. E aí agora a gente vai falar um pouquinho do que os portugueses fizeram aqui quando eles chegaram aqui, né? Deixa eu passar a tela só. Espera que tá entrando mais gente. Bom dia, Ana. Muito bem. Esse aqui. Vocês estão vendo aqui a telinha? Sim. Muito bom. Então vamos lá. Brasil Colônia. A gente chama de Brasil Colônia o período da história do nosso país em que o nosso país não era independente ainda, tá? Mas o nome do Brasil não era Brasil Colônia naquela época. Os portugueses, né, os europeus, se referiam às terras da América como suas posses. Então, aqui que eram posses portuguesas, era América Portuguesa. Tá? Então, quando a gente fala Brasil Colônia, vocês têm que entender que nessa época a gente fala Brasil, porque é parte da formação histórica do nosso país, mas não é a história do Brasil, assim, propriamente dito, do Brasil independente, porque a gente era um pedaço de terra, né? As nossas terras, as terras onde a gente habita hoje, eram terras que pertenciam a europeus, porque eles tomaram essas terras dos povos nativos que viviam aqui. Então, chamava de América Portuguesa. As terras onde a Espanha colonizou, chamava de América Espanhola. Lá onde é hoje os Estados Unidos, era América Inglesa. Então, essas partes, né, a gente chamava América e o nome do país, né, América e o gentílico do país europeu que dominou aquela região. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje do que Portugal começou a fazer aqui no nosso país. Vocês lembram o que significa essas palavras? Metrópole, colônia? Porque são conceitos básicos dessa parte. Acho que sim. Então, explica, Paprô. Metrópole é como se fosse a capital do país. Colônia é tipo a posse do país, que seria a metrópole. Pacto colonial, não lembro. Tá. Então, metrópole é o país europeu que conquistou. E colônia é a parte de terra que você conquista, tá? Então, o Brasil é uma colônia, era uma colônia, ainda de certa maneira, enfim, depois a gente discute isso. O Brasil era uma colônia porque pertencia a uma metrópole, né? Era dominado ali por uma metrópole, tá bom? Então, quando um cara vinha da Europa morar aqui na colônia, ele era um colono. Então, colono é o cara que vem colonizar. Tá? Isso tudo ignorando o fato de que os povos indígenas, né, os povos nativos estão sendo dizimados, ok? Então a gente está falando como se isso não fosse uma questão agora nesse momento. Pacto colonial é uma coisa que Portugal vai estabelecer aqui com os colonos do Brasil. O que isso significa? Que quem viesse morar aqui, quem viesse trabalhar aqui, que geralmente eram homens, né, que vinham aqui cuidar das terras, esses caras, eles não poderiam nem comprar e nem vender de outro país que não fosse Portugal. Então, pacto colonial é um acordo de exclusividade comercial. Beleza? Deixa eu ver se alguém entrou, foi só... Deixa eu fechar esse WhatsApp, porque ele fica me confundindo. Aqui, então bora lá. Então, vocês lembram lá, o que é a primeira coisa que Portugal faz quando chega aqui? O que tem aqui para fazer? É quente, tem mato, Sim. Tem um povo que não usa roupa. Mas até aí isso não interessa para eles. Qual que é a primeira coisa que eles acham que é muito interessante, muito lucrativo e eles vão explorar a beça? A madeira. Isso. Né? Era o pau-brasil? Era o pau-brasil. Vocês já viram um pau-brasil na vida? A árvore? Já tá quase extinto, né? Por que já? Então, você tem que ir, tipo, Pra você ver um pau-brasil, você tem que ir no... Tipo, sei lá, no botânico? Eu acho que é assim, num lugar onde as pessoas ainda têm lá, criam essa... Você não vê mais essa árvore. Era uma árvore que todo o litoral brasileiro praticamente era forrado, né? De pau-brasil. Era uma árvore muito comum. Vocês sabem o por que chama Brasil a árvore? E por que o seu país chama Brasil? Putz, eu escutei falarem esses dias, mas eu esqueci.
Brasil é porque o pau-brasil é uma árvore que, se você for explorar lá o tronco, ela tem um líquido ali, ela tem tipo um corante avermelhado, cor de brasa. E aí que ficou o Brasil, né? O Brasil vem de brasa, do vermelho. Para quem fala minha bandeira nunca será vermelha, é até engraçado, né? Porque o Brasil o nome Brasil é de cor de brasa, que é um avermelhado, né, do pau-brasil. Então, o que os portugueses acharam interessante fazer economicamente, né? Explorar o que tinha de facilidade. Então, os 30 primeiros anos de colonização foi basicamente isso. Os portugueses não tinham muito interesse em ocupar aqui, de fato, as terras, porque eles vinham, encostavam seus barcos aqui, faziam, muitas vezes, além da mão de obra escrava, também tinha o lance dos escambos, né, com os indígenas. Você lembra o que significa escambo? Trocas. É troca, né? Então trocava, né, o trabalho indígena por coisas que os indígenas achavam que tinham valor. Vocês já escutaram essa história de que os índios pegavam espelhinhos? Sim. Sim, né? E aí geralmente as pessoas julgam, né? Falam, o índio aceitou um espelho, que idiota. Mas na verdade, né, as coisas que os europeus ofereciam para os indígenas eram coisas que os indígenas não tinham, né? Que eles nunca tinham visto. Então, para eles eram coisas que tinham valor. Lembra que os indígenas não têm a lógica capitalista de exploração e acumulação, né? Eles têm uma relação com a terra muito diferente. Eles têm uma relação assim, você está lá, você usa, a partir do momento que você vai embora é do próximo que vier. Então, eles têm um outro tipo de relação econômica, né, na cabeça deles, do que os europeus. Então, os portugueses vinham para cá e exploravam o pau-brasil, e foi basicamente isso que eles fizeram por 30 anos. Até que outros europeus passaram a tentar invadir o território. E aí você vê que é muito curioso. Quando os europeus colonizam pela primeira vez, é colonização. Quando o outro tenta entrar na terra do europeu, aí é invasão, finalmente. Então, quando é a terra do nativo, não é invasão. Então, é esse o problema da linguagem, né, que a gente tem em história. Por isso que eu pedi aquele infográfico lá de trabalho para vocês. Bom, então, começam outros países a tentar invadir aqui, né, porque a França também quer colônia, a Holanda também quer colônia, então esses países começam a ficar de olho, assim, tentar invadir. E aí, esses caras, eles pensam, lascou, né, a gente tem que ocupar totalmente esse território, porque se a gente não ocupar, outros caras vão entrar e vão ocupar e a gente vai perder. Então, a partir de 1530, vai vir para o Brasil a primeira missão colonizadora. Né? Missão colonizadora, foi lá o rei de Portugal, mandou recursos. Esse cara aqui, o Martim Afonso de Souza, esse senhorzinho aí que você está vendo, ele era o líder, né, da primeira missão colonizadora. E qual que era o objetivo dessa missão? Vir aqui fundar coisas, né, ocupar o território. Então, você tem que ir aqui e vai lá fundar uma feitoria, vai lá fundar, vai fazer fazenda, vai começar a explorar as terras. Então, a primeira coisa que ele vai fazer também é fundar a primeira cidade do Brasil. A cidade mais antiga do nosso país foi fundada em 1532, que é São Vicente, né, que era uma vila, né, a Vila de São Vicente, que é a cidade aqui da praia, que é uma das primeiras cidades, né, quando você vai para desce Anchieta, eu acho que é uma das primeiras, passou Cubatão, eu acho que é São Vicente, não é? Vocês sabem? Vocês costumam ir para a praia? Eu não sei, professor. Nunca fui nessa cidade. É do lado de Santos, faz divisa com Santos. É São Vicente e Santos. É aqui do lado. Eu sei que é pertinho, já fui. É aqui do lado. Mas é perto, acho que é descendo a Anchieta, já é São Vicente mesmo. Você passa lá, Cubatão, né, que é a cidade mais poluída, acho que do estado, não sei, aquela cidade que só tem fábrica, e aí depois já é a praia Santo São Vicente. E aí como é que eles vão explorar? Né? Que diabo que eles vão investir? Porque eles têm que ocupar o território. Então, o que eles vão investir economicamente, né, em termos de produção, distribuição e consumo de bens? O que eles podem investir aqui nas terras? Tá escrito aí, conversa com a Pro. Nossa, esse solo é muito bom para cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar foi o primeiro produto econômico que Portugal vai cultivar aqui, e ainda é um dos produtos que a gente mais produz, né? A gente ainda é uma economia agrária, que o Brasil ainda é uma fazenda gigante que produz matéria-prima para os outros, né? Para o resto do mundo. E a gente ainda produz muita cana-de-açúcar. Se vocês já tiveram a oportunidade de viajar para o Nordeste, que é uma região quente, que o solo lá, o solo e o clima é
muito bom para cana-de-açúcar, você não planta cana-de-açúcar nas tundras do Canadá, né? Aliás, você só planta uma planta, ela só se desenvolve no clima que é bom para ela. Não adianta você querer plantar um negócio, você querer colocar palmeiras lá na Finlândia, provavelmente não vai vingar o bicho, né? Ela precisa de sol, ela precisa de calor. Então, por que a cana-de-açúcar foi escolhido? Porque aqui o Brasil, principalmente a região Nordeste, tinha um solo e um clima extremamente favorável, né? Porque para você plantar, você precisa de um solo e de um clima favorável. E os portugueses já tinham experiência prévia com isso, porque eles já exploravam algumas localidades da África, que também eram quentes, e eles já produziam cana. Sem contar que o açúcar de cana, gente, fazer açúcar com cana-de-açúcar dava muito dinheiro. Né? O valor de revenda na Europa do açúcar era muito alto. Por que vocês acham que é muito alto o valor de revenda do açúcar de cana? Porque era tipo meio considerado uma especiaria. Porque na Europa não era fácil de plantar. Porque na Europa não tem cana-de-açúcar. Isso é fato. Você não planta cana-de-açúcar na Europa. Você planta na África, você planta aqui. E vocês já experimentaram outro açúcar que não seja de cana? Tem a estévia. A estévia eu não sei nem do que é feito aquele... É uma planta... Minha mãe disse que é tipo uma planta que é doce. Mas você já experimentou o açúcar? Sim. É bom? Ele... Mas, tipo assim, é melhor o açúcar de cana. Normal. Os europeus usavam isso aqui, antes da cana-de-açúcar, eles usavam açúcar de beterraba. Você sabe que a beterraba é uma... Vocês já comeram beterraba em salada? Eu imagino. Pelo menos aqui em casa é assim que a gente come, em salada. A gente cozinha e faz salada com beterraba. Beterraba é uma leguminosa um pouquinho doce, né? Ela é adocicada. E aí os europeus usavam, o açúcar europeu era o açúcar extraído da beterraba. O açúcar de cana é muito mais louco, né? O açúcar de cana, meu Deus, né? É uma explosão de alegria no seu cérebro quando você come um negócio com açúcar. Tanto que hoje em dia tem alguns estudos que mostram que o caminho que o açúcar faz no seu cérebro, né? Quando você consome açúcar, o seu cérebro produz neurotransmissores, né? Produz uma sensação de recompensa na sua cabeça, e o caminho que o açúcar faz na sua cabeça, vamos dizer assim, é o mesmo caminho, por exemplo, que a cocaína faz na cabeça da pessoa. É claro que eu não estou comparando açúcar com cocaína como se fosse a mesma coisa. Estou só dizendo que o açúcar tem um efeito no seu corpo, nos nossos corpos, muito bom. Você come açúcar, você come um negócio doce, né? Não parece que é uma chuva de alegria que vem assim, da sua cabeça? Então, o açúcar de cana, quando ele começou a vender na Europa, dava muito dinheiro, era uma novidade, e era muito bom, muito superior ao açúcar de beterraba. Então, dava muito dinheiro vender açúcar, né? E para completar, como que os europeus plantavam toda essa cana, né? Com mão de obra escrava. Então, os europeus encostavam seus barcos na África, apesar do que as pessoas dizem, né? Que o europeu nunca pisou na África, e que os africanos simplesmente se davam aparentemente para a escravidão, né? Eles iam para lá e buscavam mão de obra escrava. Eles faziam isso só porque o escravo trabalhar de graça é bom? Porque né? Fala sério, tem um escravo que trabalha, você não precisa pagar, deve ser uma coisa linda. Que mais que pode me fazer escravizar essas pessoas? A terra dele. Também, se domina a terra dele. Uhum. Fala, Giovana, né? Essas pessoas não têm muito mais inteligência que você, por exemplo. Tem sim, elas eram pessoas normais. Não, mas tipo assim, eles têm mais experiência em explorar captura. As terras. Para dizer manipulação. Então, olha só, além de você ter um escravo, né? E você não paga esse escravo, o comércio de mão de obra escrava, olha que coisa horrorosa, o tráfico negreiro era extremamente lucrativo. Então, você ter um barco, investir num barco para colar na costa da África, capturar escravo, encher de escravo, fazer a travessia do Oceano Atlântico e vender essas pessoas como mão de obra aqui, tanto no Brasil quanto nos outros locais da América, era extremamente lucrativo, extremamente. Então, os caras iam para a África
abarrotava os navios de gente, porque um monte de gente morria na viagem, tanto que os navios que traziam negros eram chamados de tumbeiros, né? De tumba, porque morre um monte de escravos. Você imagina como essas pessoas eram tratadas, né? Então morria um monte de gente que morria e era arremessada no oceano. Os que sobreviviam à travessia eram vendidos aqui, né? E aí a gente pode depois conversar um pouquinho sobre essa questão da escravidão, porque o Brasil é o país que mais recebeu mão de obra escrava. E a gente é um país que tem problemas muito sérios até hoje, né? Com questões raciais, questões de desigualdade, que são questões que são profundamente enraizadas na nossa história, né? Não é uma coisa que foi inventada. O racismo, a exclusão, as periferias, não foi um problema inventado em nenhum governo atual, né? Nem dos últimos 100 anos, é um problema muito antigo, né? Alguém está conversando aqui no chat? No chat? Não? Que eu ouvi barulhinho. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professora, eu queria dizer, sabe, lá na África tem o albinismo, né, que são os africanos albinos. E lá, tipo assim, né, essas pessoas albinas sofrem muito, tipo, são esquartejadas, porque fazem rituais com ela até hoje. Tem coisas de culturas que são realmente um pouco bizarras, né? Se você parar para pensar. Por exemplo, albino você tem em qualquer lugar, né? Não necessariamente só lá. Mas tem algumas culturas africanas que são bem pesadas, assim. Mas também, olha o que as outras culturas... Olha o que a gente faz hoje, né? Hoje você vive num país que a polícia invade a casa de um morador preto da periferia, atira na barriga de uma criança de 8 anos e fica por isso mesmo. Não gera nenhuma comoção. Ninguém faz nada. Olha o que a gente faz, né? Mas tem todo tipo de cultura nesse mundo que faz ainda essas coisas, né? A escravidão era algo que existia na África, né? Os povos, as tribos, né, que habitavam a África, elas podiam entrar em conflito e uma escravizava a outra. Mas ninguém ofereceu assim, europeu, me leva, me escraviza, me humilha, né? Aí também já é um pouco de exagero, né? De uma parte do setor do nosso país. Então a gente está vendo que a colonização da América, a exploração da América e a exploração do trabalho escravo é essencial para a formação do capitalismo, né? Sem isso, sem explorar a mão de obra escrava e sem explorar o continente americano, os europeus jamais conseguiriam acumular tantas riquezas, né? E esse acúmulo de riquezas vai ser essencial para começar a industrialização. Então, você vê que tudo isso que a gente estudou até agora foram foram fenômenos que aconteceram ao longo da história que permitiram aos povos europeus acumular muito dinheiro, acumular muita riqueza. É que quando eu falo dinheiro, eu não quero dizer só o papel, né? Eles acumulam muita riqueza, em geral, né? Terra é riqueza, alimento é riqueza, roupa é riqueza, tudo aquilo que você produz é um tipo de riqueza. Então, eles acumulam, fora as explorações de minérios, né? Que vai rolar aqui, que a gente vai estudar mais para frente. Então, eles vão acumular muito dinheiro. E aí, por causa desse acúmulo, que eles vão conseguir investir depois e criar a indústria. Então, o capitalismo dependeu da exploração da América e da exploração da mão de obra escrava africana para nascer de fato, né? Então, eu já falei aqui desse tiozinho. E vocês já ouviram falar de capitania hereditária? Sim. Lá na quinta série, sexta série. Não, vocês já fizeram 7º ano, né? Vocês não fizeram série. Vocês lembram que há uma capitania hereditária? Sim, tipo assim, eu tenho um pedaço de terra, meu filho vai ganhar ela depois que eu morrer. Tá, e da onde vinha esse pedaço de terra? Esse pedaço de terra tinha qual utilidade? Isso aqui, ó, as capitanias hereditárias. Plantar. Essas capitanias, que a gente chama de hereditária porque passava de geração para geração, eram lotes de terra. Então, o rei de Portugal, o governo português, eu falo rei de Portugal porque Portugal era um país absolutista. Eles vão dividir o território brasileiro, eu fico passando a mão na tela como se vocês estivessem vendo, mas enfim, vai dividir em lotes. Você vê que esses lotes que são divididos lá, a capitania hereditária, olha os nomes, né? Espírito Santo, São Vicente, Rio Grande, Pernambuco, Maranhão, já são lotes, Ceará, e depois isso vai se tornar nome de estados, né, do nosso país.
Então, aqui você tem divisão de lotes. Eu trouxe esses dois mapas porque é um mapa da época, para vocês verem como é que eles retratavam, né, o país, né, na época você vê que é um mapa bem diferente, um mapa que mostra as capitanias hereditárias, né, um mapa de 1574, e aqui você tem um mapa que a gente já faz, que a gente já consegue ler melhor, né, que já é do nosso universo. Né? Então, ele divide isso daqui em porções de terra. Você vê que o Brasil era só isso, né? A América Portuguesa era só essa partezinha de cá. Você tem uma linha vermelha aqui, que é o Tratado de Tordesilhas, que é aquele tratado que Portugal fez com a Espanha, eles dividiram o mundo para eles em dois. E qual que é o objetivo disso? Né? É impulsionar a ocupação e o povoamento das terras, para evitar que outras nacionalidades, que outros europeus invadissem essas terras. Né? Então, essas capitanias eram lotes de terras que eram concedidas do rei de Portugal para alguns portugueses, que eram portugueses importantes, portugueses ricos, portugueses de posses. Esses caras que recebiam a capitania hereditária eram chamados de donatário. Então, o rei dava lá para um donatário um lote de terra. Você vê que o indígena e as pessoas que moravam aqui, que eram donas da terra, completamente ignoradas. Então, o rei de Portugal, que se julga dono, né, e tem direito sobre a terra, divide e dá para os donatários parte dessas terras no Brasil. Qual que é o objetivo? Vou te dar porque eu sou bonzinho? Claro que não, eu vou te dar essas terras para você desenvolver essas terras. Então, você tem que ir lá, você tem que ocupar, você tem que plantar, você tem que fazer essas terras ficarem ocupadas, tá? E aí, esses donatários, esse cara que recebeu um lote, por exemplo, o cara que recebeu o lote aqui de Rio Grande, por exemplo, esse cara, ele podia fazer lotes menores de terra e repassar para outras famílias ricas, para outras famílias portuguesas de posses, né? Então, esses pequenos lotes de terras dentro de uma capitania hereditária chama sesmarias. Então, eu sou donatária, eu recebi uma capitania hereditária do rei de Portugal, aí eu fiz lotes dentro do meu lote, eu loteei e distribuí para outras famílias ali, porque de repente eu não tenho condições de dar conta de tudo. Então eu loteei para outras famílias de posse. Dá para entender isso? Dá. Desculpa os nomes, viu? Capitania hereditária, sesmarias, eu sei que são nomes meio, né? Mas é que às vezes quando você vai fazer questões de vestibular, esses nomes vão aparecer. Tá? Sesmarias, por exemplo, é um nome que pode aparecer e você vai falar, meu Deus, quem são essas Marias? Tá? Então, sesmarias são lotes de terra que um donatário fazia para repassar para outras famílias ricas. Então, você vê que o Brasil, desde sua fundação, desde o começo da exploração portuguesa, as terras no Brasil são grandes lotes de terra que são repassadas para famílias ricas. E a gente tem um problema de concentração de terra no Brasil até hoje. Vocês nunca ouviram falar de que no Brasil a gente tem muito latifúndio, que no Brasil a gente precisa fazer reforma agrária? O que vocês conhecem sobre esse assunto? É porque tem muita gente que tem muita terra que está inutilizada. Exatamente. O Brasil hoje tem uma Constituição... Ou que até mesmo que tem muita terra, e as pessoas ganham muito em cima disso, mas também não distribui para as pessoas assim, que não tem tanto recurso financeiro para justamente ter dinheiro para conseguir comprar comida, sobreviver também. Quer ficar tudo para uma pessoa só, não pode ser só. Isso. Então, assim, a gente no Brasil, eu tenho esse mapinha do Brasil aqui, ele está dividido em 3 cores, né? Vermelho, azul e verde. Não é que a parte norte do Brasil está com as pessoas mais ricas, não é isso, é só um gráfico para ilustrar a quantidade de terras que está concentrada nas mãos das pessoas. Então aqui, ó, 13% aqui que está aqui embaixo é o que representa as terras que hoje são territórios indígenas, quilombolas, por exemplo. 27% aqui que está em azulzinho são pequenas propriedades rurais, tá? E agora, se você pega essa parte grandona, enorme, 5,6 milhões de propriedades rurais são grandes latifúndios. Latifúndio é uma grande propriedade de terra enorme. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar, tipo, para o interior, que você chega uma hora que você vê terra, 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 e plantação, 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 não tem mais nada. Aí, no meio do nada, tem uma casinha. E aí, depois mais mato, Sim. mato, mato. Né? Às vezes você pega umas plantações no interior de São Paulo, você vai e é muita terra, é enorme. De repente, aquela porção de terra pertence a uma pessoa ou a uma família, né? Então, tem algumas poucas pessoas no Brasil que detêm muita terra. Qual que é o problema disso? O problema é que elas controlam toda a riqueza que a gente gera,
né? Porque terra é riqueza. Né? Então, desde a formação, desde o de 1534 até hoje, a gente ainda tem essa questão de acumulação de terra. Tem pessoas hoje no Brasil, pessoas que são muito ricas, que têm terra, e elas se vendem de trabalhadoras na televisão, mas, na verdade, elas são herdeiras de terras. E eu vou dar um exemplo para vocês, que é o governador do nosso estado, o João Dória, né? Ele fez aquela campanha muito linda lá, quando ele quis ser prefeito de São Paulo, lá o João Trabalhador, né? Vocês devem lembrar, vocês eram bem mais novinhos, mas talvez vocês se lembrem, e ele é um baita herdeiro de terra, né? E a família dele é uma família quatrocentona, a gente fala, tem cerca de 400 anos no Brasil, é isso que quer dizer. Então, ele é herdeiro de terras desde a época da colonização, na época da mão de obra escrava, né? Então, a família dele acumulou dinheiro e foi passando de geração para geração. E ele é um herdeiro de tudo isso, aqui em São Paulo. E ele fala que ele trabalhou para ter tudo isso. Quem trabalhou foram os escravos das fazendas dos antepassados dele. E a gente tem esse problema até hoje de concentração de terra no Brasil. Fazer reforma agrária é você pegar no Brasil hoje terra que não cumpre a sua função social e distribuir para quem precisa. Função social da terra no Brasil era ser produtiva. Então, se você tiver terras, se você for dono de porções de terras no Mato Grosso, nesse país, você tem que produzir na terra, você tem que plantar, você tem que criar bicho, você tem que fazer alguma coisa com ela tem que ser útil, ela tem que movimentar a economia. Você não pode, por lei, simplesmente cercar a terra, chamar de sua e não fazer nada com ela, enquanto tem outras pessoas que poderiam estar trabalhando e produzindo na economia. Mas isso não é cumprido, né? A gente nunca teve uma reforma agrária aqui no Brasil, não uma reforma agrária de fato, né, boa. A gente tem muitos terrenos improdutivos no Brasil, e aí você também, eu sei que a gente mora na cidade grande, São Bernardo, e a gente talvez não tenha tanto contato, né, com essas questões do meio rural, mas vocês sabem, aqui em São Bernardo já teve também treta por causa de prédio, de ocupação de prédio. Vocês já viram isso? Professor, antigamente São Bernardo tinha um monte de plantação de batata, não era? Então, isso aí eu não sei se é lenda, eu não conheço a história de São Bernardo eu sei que chamam a gente de batateiro. A gente posso pesquisar, mas eu não posso te responder agora. Mas é que eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sou chamada de batateira. Porque você é de São Bernardo. Mas hoje você quase não tem, né? Você não tem, eu não sei lá no Riacho Grande como é que funciona, eu nunca fui lá. Não faço ideia. Eu acho que não tem nenhuma, professora. Não faço ideia de como é no Riacho Grande, porque eu nunca fui. Nunca peguei a balsa ali na minha vida. Então, eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Mas a gente não mora numa cidade de interior, a gente mora no meio urbano. Por mais que as pessoas em São Paulo achem que São Bernardo é muito longe, e a gente mora muito no interior, né? Nossa, São Bernardo é muito longe. Não é tão longe assim, né? E a gente, aqui em São Bernardo, eu estou dando um exemplo de prédio, porque como a gente está na área urbana e não na área rural, a gente não tem terrenos latifúndios, né? Mas a gente tem prédios, né? São prédios que estão abandonados há muitos anos, são prédios cujos donos, os proprietários, não pagam os impostos, não pagam o IPTU, né? O Imposto sobre a Propriedade. Então, o prédio tem uma infinidade de dívidas com a cidade, e a cidade poderia expropriar esse prédio desse cara, porque está jogado lá e o cara deve muito dinheiro para a prefeitura, expropriar o prédio para pagar as dívidas com a prefeitura e transformar esse prédio em moradia, né, para as pessoas que não têm. E também não é uma coisa que acontece, não é uma coisa muito comum de acontecer. Então você vê que aqui no Brasil quem tem dinheiro faz o que quer, quem não tem, não tem. E a gente precisa de um pouco mais de esclarecimento sobre essas coisas para que a gente possa transformar isso no futuro, né? Tudo bem até aqui? Sim. Tem alguém aí? Sim. Então, beleza. Esse lance de Então, tá bom. Esse lance de capitania hereditária durou até 1549, quando o rei de Portugal decidiu fazer uma outra administração política, né, que a gente chama de governo geral. Então, ele vai dividir o país... Nossa, peraí que entrou alguém. Jázio? Jázio? É o Jázio? Jázio? É você, Jázio? Você tá aí? Você jura? Como é que você tá, professora? Tô sumido aí. Meu Deus, Jázio! Como é que você tá, menino? Eu estou bem, professora. Melhor Não. forma, tá ligado?
Graças a Deus. Ai, que susto! Que bom. Você voltou para a escola, Jásio? Oi? Voltou para a escola? Voltei, professor. Não tô fazendo nada em casa, né? Fazer na escola. Pelo amor de Deus. Ai, que bom. Nossa, que alegria te ver. Porra, você também, professor. Uma saudade, pode falar. Oh. Depois das férias, depois de agosto, eu acho que eu vou tomar vacina no fim de julho, e aí agosto eu volto para a escola e a gente se vê também. Tá bom. Então vamos continuar aqui. Ai, que emoção. Governo geral, né? Então ele resolve dividir centralizar o poder, né? Porque nas capitanias hereditárias você tinha uma descentralização de poder, você tinha várias pessoas que tinham várias porções de terra. Agora não, agora ele vai nomear um cara que vai governar uma grande porção de terra. Então ele vai dividir o Brasil, acho que mais ou menos em 2 partes, para que essas pessoas governassem, né? Então era para efetivar o poder português sobre as terras aqui. Então a gente vai ter 2 governadores gerais. O primeiro é o Tomé de Souza, que vai criar a capital da colônia, né, que é Salvador. Vocês já ouviram falar que Salvador foi a primeira capital do Brasil? Sim. Já. E vocês consideram, de fato, a primeira capital do Brasil? Porque, assim, o Brasil era colônia em 1549, quando Salvador é fundado como capital. E quando o Brasil se torna independente, em 1822, a capital já é Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa questão, né? Tem gente que não aceita que Salvador foi a primeira capital do Brasil, porque o Brasil era América Portuguesa. E esse Tomé de Souza é o cara que vai trazer os jesuítas para cá, né? Que vai abrir as portas para a Igreja Católica. Vocês lembram que é jesuíta? Sim. É como se fosse eu não sei, padre que vem em missão para catequizar os índios e os povos sem cultura. Sem cultura, sem religião. Então é isso mesmo. O jesuíta é um padre missionário da Igreja Católica que é enviado para terras distantes para levar, né, o cristianismo e os hábitos europeus para aqueles povos selvagens. Né? E esse cara vai trazer, vai abrir as portas, né, para os jesuítas. E aí depois que ele sai, vai vir um outro cara, o segundo governador-geral, que é o Duarte da Costa. E esse cara ele tem que enfrentar umas treta pesada. Ele vai enfrentar conflito entre colônia e jesuíta, porque o jesuíta enxergava a missão do jesuíta era pegar aquele indígena e transformar aquele indígena num católico. Essa era a missão do jesuíta. O colono, que é o cara que vem para a colônia, que mora aqui, que vem colonizar, o colono, ele vê no indígena uma potencial mão de obra escrava. Então vai ter muita treta, porque os jesuítas vão fazer suas missões. É uma missão jesuíta, tipo fazer uma vilazinha, construir uma vilazinha perto lá dos indígenas, para ir chavecando os indígenas, convencendo os indígenas, ensinando os indígenas a botar roupinha, comer de garfo e faca e a ser católico. E aí esses colonos, tinha muita briga porque os colonos invadiam essas missões jesuítas para roubar os indígenas, para escravizar. Então a Igreja Católica vai ficar meio assim com isso, tanto que a escravidão indígena aqui no Brasil acaba antes do que a escravidão negra. Que a Igreja Católica vai pesar para que os indígenas não possam mais ser escravizados, porque eles querem catequizar aquele povo. E a gente vai ter tá usando meu dinheiro, quer dizer, essas pessoas, esses crentes, esses fiéis. Eles estão competindo pelo indígena. E o indígena tá, né? Meio ferrado. Só um pouquinho. Tanto que você anda na rua hoje, você não vê descendentes de indígenas. Pelo menos nas áreas urbanas, aqui em São Paulo, eu não me lembro de ter estudado com alguém que era descendente de indígena. Assim, que esse povo foi dizimado. Outra treta que esse cara vai enfrentar é a invasão francesa. Gente, a França invadiu a região onde hoje é o Rio de Janeiro. Você poderia falar francês hoje? Oui. Ai, que chique. Oui. Oui, você poderia comer queijo brie, camembert, esses queijos caríssimos do mercado, que você nunca compra, né? Então, por 5 anos, os franceses invadiram lá uma região, lá no Rio de Janeiro. E aqui tem um mapinha, ó, o mapa da França Antártica, e aí era o nome aqui, ó, Brasil. Brasil. Porque em francês é assim.
Então, isso aqui é um mapinha da França Antártica, menina. Então, a gente podia estar falando francês, comendo queijo fino, comendo fondue agora nesse frio, mas não, você está comendo pão com mortadela. Acontece, né? Então, aí, por 5 anos, a gente vai ter uma ocupação francesa no nosso território. E, por muitos anos, aí, por cerca de 24 anos, a gente vai ter uma colonização holandesa no Brasil, mas aí não foi aqui pertinho da gente, foi lá no Nordeste, foi lá em Pernambuco, né, que eles chamavam de Nova Holanda, e a gente chama em história geralmente de Brasil holandês. Então os holandeses invadem essa região aqui do Nordeste, a região de Salvador e a região de Pernambuco, e eles vão ocupar aí por questão de... Salvador durou pouco, mas em Pernambuco durou 24 anos, né, o Brasil holandês. Então os holandeses vão ocupar esse território aí por esse tempo todo, e aí Portugal vai tentar expulsar, no fim vai conseguir, né, expulsar os holandeses. Mas a gente vai ter aí uma ocupação holandesa. Você poderia falar holandês hoje. E eu não sei nem como falar. Nenhuma palavra, porque em francês alguma coisa a gente consegue, nem que seja o i, né? Eu não faço ideia da língua que aqueles caras falam. Parece que estão xingando o tempo inteiro. Muito bem. O que os holandeses queriam? Óbvio que ganhar dinheiro, né? Então, assim, os holandeses tinham uma empresa holandesa chamada Companhia Holandesa das Índias Orientais. Era uma empresa privada, era uma empresa holandesa, mas você lembra que naquela época você tem o mercantilismo, né? O burguês apoia o rei e o rei apoia a sua burguesia. Então, assim, com o apoio do governo holandês, essa empresa está querendo controlar tanto o açúcar quanto o suprimento de escravos. Só isso, naquela época. Eles queriam controlar o tráfico negreiro e controlar o comércio do açúcar. Ou seja, eles queriam controlar os 2 maiores índices econômicos, as 2 coisas que mais faziam dinheiro para aquela gente. E aí, por isso... Eles queriam ser Portugal, professora. Oi? Eles queriam ser Portugal, então. Então, é complexo, porque Portugal não era o único, né? A Espanha fazia muito dinheiro também com açúcar. Muito. Tem ilhas lá na América Central, tipo Cuba, por exemplo, era uma ilha que produzia muito açúcar. Até mais que a gente, eu acho, que eles produziram. Muito açúcar. Mano, esses caras tomaram muito açúcar, eles comeram muita coisinha doce nas custas da mão de obra escrava. Porque você está falando de um período também que você não tem uma indústria, né, para produzir açúcar. A produção de açúcar era diferente, né? Você plantava, aí você colhia, aí tinha que extrair a cana, depois eu vou mostrar umas imagens para vocês. Extraía o líquido, aí tinha que cozinhar aquele líquido. Quando você cozinha, quando você vai na feira e toma cana de açúcar, o cara vai lá e espreme a cana, né, pra você. Aí você toma aquilo. Aquilo ali é com aquilo que você faz o açúcar. Por isso que às vezes, eu não sei você, mas você já tomou cana de açúcar na feira e depois ficou enjoado? Sim. Porque aquilo é uma bomba de glicose. É aquilo que vira o açúcar. Só que você tem que refinar. Então você cozinha aquele líquido, ele vira o melado. Vocês já comeram melado de açúcar? É tipo o líquido da cana-de-açúcar cozido. É um melado. E aí, com aquele melado, você depois transforma ele em açúcar. Você vai lá e faz ele, refina ele, deixa ele repousar, e aí você vai fazendo as pedrinhas do açúcar. Então, tem todo um processo, né, para você transformar aquele líquido em açúcar. E você precisava de muito escravo para fazer tudo isso. Não era uma empresa, não era uma indústria que fazia o açúcar. Então, era muito açúcar que se produzia aqui, para manter a Europa aparentemente bem doce. Muito bem, então aqui os holandeses, eles invadem o Brasil, eles vão durar 24 anos. Queria mostrar para vocês essa fotografia aqui de Recife, né? Recife é a capital de Pernambuco. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, se um dia tiverem, vocês vão ver que Recife é uma cidade que tem canais, né? Então tem as entradas de água, você vai lá e controla essas águas construindo... Espera que a gata vai cair do colo. Você construindo... canalizando, construindo, tipo, paredes ao redor dessa água, né? Então, eles têm os canais, e esse tipo de construção não é uma construção portuguesa, né? Esse tipo de construção dessas casinhas, assim, coloridas, essas coisinhas, essas janelinhas aqui, isso aqui é mais holandês. Então, eu trouxe essa fotografia de Recife para vocês observarem que esses 24 anos de colonização deixou lá em Pernambuco um pouco, né, óbvio, né? Foram 24 anos que teve muitas coisas, muitas construções, então você encontra vestígios disso lá em Recife hoje. Aí eu trouxe uma foto para você comparar. Isso daqui é uma foto da Holanda, não sei da onde, da Holanda, mas é assim que eles têm as construções deles lá. E aqui são construções em Recife.
né, que são construções que foram feitas por holandeses. Então vocês têm... E os holandeses, eles eram muito mais mente abertas, assim, né? Os holandeses permitiram, tipo, liberdade religiosa em Pernambuco em 1500 e pouco, né? Cadê? 1600, perdão, 1600 e pouco, né? Tanto que a primeira sinagoga, né, o primeiro templo dos judeus foi fundado nessa época, né? Porque o governo holandês permitia liberdade religiosa. Olha que coisa louca, né? Coisa diferente. Vocês conhecem a história do boi voador? Não. Então, olha só, o cara que governava lá, o holandês que governava essa parte lá do Brasil holandês, era o Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau era um cara que investia ali, né? Porque a Holanda não tinha a intenção de perder aquelas terras. E aí ele tinha que construir uma ponte, porque a cidade de Recife tem várias entradas de água, né? Então, para você conectar as porções de terra, você precisa de ponte. E aí ele quer dinheiro, né? Ele quer que essa ponte faça dinheiro. Então ele vai lá e o pessoal conta uma história que quem pagasse na inauguração da ponte para ele ganhar dinheiro, ele cobra pedágio das pessoas para passar, porque ele ia fazer o boi voar. Então, na inauguração da ponte, isso deu super certo. Muita gente foi, muita gente pagou para ver o boi voar. E realmente, aparentemente, esse cara catou a carcaça do boi, né? E fez o boi voar de um lado para o outro da ponte. Então tem a história do boi voador holandês, né, que ele fez esse espetáculo para poder juntar dinheiro para as pessoas usarem a ponte de propósito, para ele cobrar pedágio, para ele ganhar dinheiro. Muito bem, vamos resumir aqui. Peraí, gato. Então, de 1500 a 1530, Portugal não ocupa muito as terras, eles vão lá e exploram o pau-brasil, aquela árvore, que além de produzir corante, porque ela tem a cor vermelha, é uma madeira de muita qualidade e tinha muito valor de revenda na Europa, porque é uma madeira para fazer móveis de muita qualidade. Muito bem, a partir de 1530, porque tinha ameaça de invasão de outros países, Portugal decide, de fato, colonizar, ocupar a terra. Então, eles vão escolher a cana-de-açúcar como meio econômico. Aí são coisas importantes que costumam cair em vestibular. Latifúndio de monocultura. O que é um latifúndio de monocultura? Grandes porções de terra que plantam uma coisa só. Tipo uma coisa só. Então, latifúndio é uma grande propriedade de terra que tem o objetivo de ser explorada, para explorar a terra, né, para recuperar a floresta, né? E monocultura é você plantar uma coisa só. O que para a natureza pode ser um problema, porque quando você extingue a variedade de plantas e animais que existem numa terra e você planta apenas uma coisa, a natureza ela não consegue se refazer, a terra perde nutrientes, enfim. Então você tem sérios problemas ambientais quando você tem grandes latifúndios, né, de terra. Então você tem lá a monocultura, que é plantar uma coisa só, né? E a gente chama isso também de plantation. Vocês devem lembrar desse nome lá da sexta série, né? Que é monocultura de exportação. Então, assim, eu vou plantar uma coisa só, eu vou investir numa coisa só, e aí eu vou exportar. Então, esse açúcar, essa cana-de-açúcar, não era para o mercado interno, não era para quem morava aqui, era para vender para o exterior, era para mandar para a Europa. Então, Portugal tinha o controle total sobre isso. Então, todo mundo que morava aqui produzia isso. Claro que quem fazia isso eram os escravos, né? Mas as pessoas brancas que não faziam nada, mas eram proprietárias da terra, pegavam esse açúcar e tinham que vender para Portugal revender para outros países europeus e fazer seu comércio lá e ganhar muito dinheiro. Beleza? Deixa eu mostrar umas fotos. Uma foto não, né? Foto é bondade minha. Mostrar uns desenhos para vocês. Vocês já ouviram falar do Debré? De nome, mas nunca vi nada sobre. Esse aqui é o Debré, Jean-Baptiste Debré. Ele é um francês, ele era francês, e ele foi contratado pela coroa portuguesa para vir para cá para desenhar. Porque naquela época você não tinha como tirar foto, né? Então você tinha que fazer desenho. Então, você mandava os pintores para cá para depois mandar os retratos para lá para eles verem, né? Então, eu trouxe alguns para vocês darem uma olhada como é que era o Brasil colônia. Ai, filha, só um minuto, tá acabando aqui. Né? Então, aqui tem uma praça, ó, que é o Teatro São João, no Rio de Janeiro. Hoje você vai para o Rio de Janeiro, só que é forrado de prédio, né? E aí você vê, ó, a galera, os escravos trabalhando, né? Aqui um outro desenho do Debré, né? Aí olha aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, ó? Ó. Os escravos carregando alguém.
Óbvio que é um branquelo aí dentro. Com certeza, não tenho dúvidas. Né? Porque, ai meu Deus do céu, um branco andar no sol, no calor, andar, que coisa absurda. Então você tem 2 escravos aqui, eu não lembro o nome desse troço, mas tem um nome, esse é tipo vamos falar carruagem, mas não é esse o nome, né? Então tá carregando 1 ou 2 branquelos aí dentro, pela cidade, né? Aí aqui uma igrejinha, ó, a igreja católica sempre presente, aqui você tem um outro escravo. Aí aqui é uma cena de mercado. Então você tem aqui os caras brancos, os escravos. Então você tem uma cena de mercado. Aqui também, ó. Então, quem trabalha, né? Quem trabalhou, quem construiu esse país na base do sangue e suor foi a população negra. E é curioso que a população negra hoje não tem direito a nada, né? Ela não tem direito sobre as terras em que os antepassados deles trabalharam. Mas o branco que herdou essas terras e não fez nada, tem. Eu acho isso muito complexo. Aqui, ó. O que esses malucos estão fazendo? Escrevendo na cana. Eu ia falar isso. Então, esse aqui é o primeiro passo para fazer o açúcar. Então, botava aqui nesse... Olha, hoje em dia você tem aquelas máquinas, né? Você põe lá, a máquina faz sozinha. Você vai na feira, né? Tranquilo. Aqui não, aqui você precisava ficar girando para espremer a cana, para extrair o líquido, para depois cozinhar esse líquido, para fazer o melado, para depois deixar esse melado descansar, para depois refinar o açúcar. Então, era um processo bem longo, né? Aí aqui você tem mais escravos trabalhando. Olha esse daqui, essa é uma das coisas, dos desenhos que mais me incomodam. O que vocês acham? Parece que os escravos eles estão servindo as pessoas porque eles querem e que as pessoas que escravizaram eles são muito boazinhas. E ela dando comida para a criança? Deve ser as sobras. Então, mas não é o que a gente faz com bicho? Você faz assim pro cachorro? Sim. Sim. É por isso que me incomoda, porque eu tenho a minha memória de pegar alguma coisa e ter dó do cachorro. O cachorro tá olhando, você tá comendo, o cachorro tá com aquele olho assim de pena, de piedade. Aí você fica morrendo de dó, você vai lá e dá alguma coisinha escondida do dono. E é por isso que esse desenho me incomoda, né? Enfim, porque essas crianças elas nasciam escravas, né? Se eu era escrava, se eu era uma mulher escravizada, meus filhos nasciam escravizados, meus filhos nasciam propriedade daquele cara. O filho não era meu, era propriedade, você entende? Aquela criança vai crescer, a partir do momento que ela tiver idade para fazer qualquer coisa, ela já vai começar a trabalhar. Aí aqui tem outro, ó, aqui eles estão pilando num pilão voador. Eu não sei onde está apoiado, até hoje não achei. Isso também, se você quiser fazer, por exemplo, para você fazer trigo, quando você planta, ele não vem em pozinho. Que nem você compra farinha de trigo, vem aquele pozinho branco no saco, e você faz bolo, você faz pão. O trigo não vem assim da natureza, né? Você precisa pilar e tal, tem todo um processo. Aqui, essa daqui também, ó. Você vê que tem uma criança carregando os guarda-chuvas, que é a sombrinha, provavelmente, né? Tem uma outra mulher aqui, uma outra escravizada, carregando comida, e os 2 caras carregando o branquelo no ombro. E eu tenho a impressão que esse tipo de imagem, esse tipo de sensação que as pessoas brancas têm no Brasil não acabou até hoje. Eu tenho a impressão que muita gente branca é contra o avanço econômico do nosso país, porque no fundo, ela tem a saudade da senzala. O que ela queria era poder explorar os outros mesmo. Não sei se é uma impressão só minha. Aí vocês pensam aí, depois vocês me contam. Fala pra mim o que vocês estão vendo agora. Um negro sendo torturado. Ele tá no pelourinho. Pelourinho era esse pedaço de madeira, vamos dizer assim, que era o símbolo do castigo, né? Então ele pegou os escravizados que ousavam, né, tentar fugir. E tinha muita treta, né? Tinha escravizado que... Aliás, tinha castigo para tudo. Tinha castigo pro cara que fez corpo mole no trabalho, né? Porque o escravo fazia corpo mole, claro, né? O cara trabalhava de sol a sol, dormia numa senzala, tinha uma vida de merda, fazia corpo mole. Então tinha castigos, isso que está na mão do outro cara é uma chibata, que é esse objeto, né? Porque é para você dar chicotadas na pessoa, para você punir. E o pelourinho era o local da punição, era onde você punha os escravizados que tinham ousado fazer alguma coisa errada do ponto de vista do proprietário, como se o escravizado não tivesse vida, como se ele fosse uma máquina.
né, programada para fazer um serviço, e essas pessoas eram punidas, e eram punidas na frente dos demais, né, porque aí você gera exemplo, gera medo nas pessoas, né. O que mais te chama a atenção aqui nessa imagem? Tem 2 caras deitados no chão. Que mais? Que quem tá castigando é um negro. Que quem tá castigando o negro é outro negro. E aí você pensa, meu, que loucura. Isso geralmente é o capitão do mato, né? A figura do capitão. Pode falar, Davi. Os brancos eram tão vagabundo que nem pra fazer, nem pra bater nos outros eles faziam, eles mandavam o outro fazer. E você tá vendo que o cara que tá batendo, ele tá com uma corrente no pé. Ele também é um escravizado. Mas olha só, o nível de vida é tão medíocre, a vida é tão miserável para essas pessoas, que você ser o cara que bate, que pune, talvez te desse algum benefício. E você vive uma vida tão miserável que você aceita. Bater num semelhante seu, para, sei lá, comer melhor, dormir melhor. Que horror. É a figura do capitão do mato. Por isso que tem muita gente hoje que chama o policial, quando o policial é negro, e o policial negro entra na favela e bate nas pessoas, chama aquele cara de capitão do mato. Tipo, você não tá vendo que você é negro, essas pessoas aqui são negras. Todos nós sofremos aqui de uma desigualdade social horrorosa, que é muito antiga. A gente vai estudar a formação das favelas esse ano, no fim do ano. As favelas, elas não nasceram do chão, elas não brotaram do chão. Elas são resultados de um problema social, que vem lá de trás, não é problema do governo passado nem do anterior, né? É de lá de trás, lá da época ainda da Brasil colônia, Brasil império. E a gente tem enormes problemas até hoje com tudo isso, né? Com essa questão da raça, com a questão de você oferecer para um miserável um pouquinho assim, para ele perseguir os outros. A gente olha essa figura de capitão do mato, né? Quando os indígenas, quando os escravos fugiam das fazendas, eles iam para o interior e formavam as suas vilinhas, né, de resistência, que era o quilombo. E aí tinha os capitão do mato. O capitão do mato era o cara que era pago pelo fazendeiro para caçar escravo, para recuperar os seus escravos. E geralmente essas pessoas eram mulatas ou pardas, ou enfim, o nome que se dê, ou negros até, que para ter uma vida um pouco melhor, porque era tanta miséria, para você ter uma vida um pouquinho melhor, você fazia isso com o outro para não ser você. É aquilo que Paulo Freire diz, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. E é uma miséria, né? O que essas pessoas viveram aqui, era uma miséria humana. Né? Imagina, ou você caça um semelhante seu, ou você vai ser caçado amanhã. Né? Então, o seu privilégio é você não ser caçado, o seu privilégio é você comer talvez um pouco melhor, enfim. Aqui você tem outra imagem de castigo, né, de punição física, que era muito comum. Olha como esse homem está amarrado. Ele tem um tronco aqui no meio das pernas, está com as mãos e os pés amarrados. Ele não consegue se mexer. Não consegue. Você não consegue virar de um lado para o outro. Porque tem um tronco amarrado no meio das suas pernas. Era isso por hoje. A gente vai voltar a esses assuntos mais para frente. Hein, professora, falando da chibata, lembra muito da revolta da chibata. A revolta da chibata vai ser já no governo... Como é que fala? Já no Brasil, já independente, lá na frente, já tinha acabado até o Império, já era república. Os marinheiros no Rio de Janeiro, né, porque a marinha é mais no Rio de Janeiro, lá tinha o litoral e tal, e o Rio de Janeiro era a capital. E os marinheiros, não estou falando dos comandantes da marinha, estou falando dos marinheiros, né, o povão que trabalha na marinha. Muitos eram negros, e eles recebiam castigos físicos, né? E aí vai ter um dia, vai ter uma revolta desses marinheiros. Aí a gente vai estudar isso ano que vem com calma. Eles vão se revoltar para não apanhar. É tipo assim, a gente está pedindo para não apanhar, basicamente, né? Bacana não apanhar, né? Deve ser. Então aqui, o professor, esses slides você coloca no Classroom depois? Então, geralmente eu não ponho porque eu ponho o vídeo. Pode ser, mas se vocês quiserem que eu ponha, eu ponho. Que a Maria Eduarda Gentili Dantas me perguntou. Ah, beleza. O vídeo fica lá no... Eu faço um formulário de atividade e a aula fica lá. No formulário, a aula fica aberta também no YouTube, no meu canal. Segue, me curte, compartilha. E é isso. Lucas Alberto eu já anotei, Jásio. Ó, eu vou chamar aqui, tem alguém que eu anotei Débora Ana Lico,
Stephanie, que saiu agora, Vini, Ana Beatriz Galindo, Beatriz Freitas, Davi Midori, Ariane, João Pedro de Lima, Carlos, Giovana, Kaique, Isabela Bonatti, Lucas Alberti, Maria Eduarda, Ana Júlia e Jásio. Tem alguém que entrou e eu não anotei? Silêncio. Acho que não. Não, todo mundo. Beleza. Vocês querem dizer alguma coisa? Querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Professora, lá no começo da... Pode falar. Lá no começo da aula que a gente falou sobre o pau-brasil e algumas pessoas não tinham visto, eu, como moro mais aqui para São Paulo, lá no Museu de Ipiranga tem ainda. Lá tem, né? Mas lindo. E é preservado, assim, propositalmente, assim, pelo amor de Deus, não encosta nesse pau-brasil que nós vamos ficar sem. Pode ficar tranquila. Não, então, mas eu acho que assim, não, e não, meu, é o pouquíssimo que tem, né? Sim, sim. Na natureza, eu não sei, porque aqui, gente, antigamente, tudo era mato aqui, né? Se você pensar que aqui em São Paulo, você tinha, aqui em São Paulo, aqui na região sudeste, você tinha toda a Mata Atlântica. Hoje você não tem mais Mata Atlântica. Você tem algumas reservas. Então, às vezes você viaja, tipo, lá para Peruíbe, tem um negócio que chama Reserva da Jureia, que é uma reserva pequenininha, tipo um parque, onde eles preservam um pouco de Mata Atlântica ali. E agora a gente ainda tinha, né, o Pantanal mais ou menos preservado ali, a gente tinha a Amazônia mais ou menos preservada, e o governo atual está abrindo as portas para a exploração, né, porque as pessoas que têm terra, para elas é interessante, porque vai desmatar, elas vão criar boi. Espera que tá rolando uma tretinha aqui. Elas vão criar boi, elas vão plantar, elas vão vender, elas vão ganhar muito dinheiro. Só que isso vai gerar impactos ambientais para a gente, né? A gente já está sentindo esse ano, não sei se vocês já ouviram, que a gente vai ter escassez de água agora no inverno. Porque o inverno já é mais seco, a gente aqui no Sudeste não tem muita chuva no inverno, e vai ficar pior, né? E quanto mais a gente desmata a Amazônia, mais seca a gente tem na nossa região. A nossa região só chove por causa da Amazônia. Se você desmatar tudo aquilo, aqui vira um deserto. Complicado, né? Chega de má notícia! Por favor. Já não basta jornal, que já tá Não, triste. mas, gente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Nosso país é uma grande fazenda até hoje, né? As pessoas você tem uma porção minúscula de pessoas no país que tem muito dinheiro, que detém as terras, que detém o poder, e elas ditam como elas querem ganhar dinheiro. E a gente geralmente é conivente, né? Assim, não porque a gente é conivente porque a gente é idiota, bobão, mas é primeiro que a gente não tem muita consciência da nossa própria história, e a gente não tem muita consciência política, né? E aí, a maior parte das vezes, a gente não sabe nem como reagir a esse tipo de coisa. Fala, Davi. Não, eu queria falar depois que encerrar essa gravação. Tá, então vamos encerrar a gravação para depois encerrar a aula também. Espera aí. Interromper gravação.